Duas adolescentes são sequestradas numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Uma delas consegue fugir do cativeiro, mas a outra parece ter desaparecido do mapa. Puxa a cadeira, senta e vamos bater um papinho sobre Deixada para Trás, de Charlie Donner. Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do meu canal. E hoje nós vamos bater um papinho legal sobre este livro incrível, esse thriller policial incrível, chamado Deixada para Trás, do escritor norte-americano, eu acho, Charlie Donner. Eu acho que esse é o segundo livro dele, se não é o segundo, pelo menos é o segundo livro que eu leio desse moço. Porque eu não sei qual é a ordem de publicação dos livros dele no original, lá na gringa, mas aqui no Brasil foi o segundo livro lançado pela Faro Editorial. O primeiro é esse aqui, A Garota do Lago, que já tem resenha aqui no canal, vocês podem dar uma olhada. E essa é minha segunda experiência com esse moço. Então, aqui nós vamos acompanhar a história de Nicole e Megan, duas típicas adolescentes americanas que estão ali terminando o ensino médio, se preparando para entrar na universidade, e de repente o sonho das meninas é interrompido por uma grande tragédia. Elas são sequestradas. A polícia começa a investigar o caso, mas tá tudo muito misterioso, eles não conseguem achar pista nenhuma. Quando eles estão quase desistindo do caso e dando tudo como perdido, falam, pô, não tem mais jeito, eis que Megan aparece perdida em uma estrada deserta, depois de ter conseguido misteriosamente fugir do cativeiro onde ela estava aprisionada. Ela volta para casa e a cidade fica encantada com aquela história, da menina que conseguiu escapar. O país inteiro fica comovido. Um ano depois, Megan acaba escrevendo um livro sobre a sua experiência, sobre o que ela lembrava sobre daquele caso que ela passou, e esse livro vira um best-seller e ela é alçada ao posto de celebridade nacional. Participa de programas de entrevistas, é famosa e tal. Só que tem um detalhe bem bizarro nessa história. A garota que foi sequestrada no mesmo dia que ela, Nicole, continua desaparecida. Então a gente começa a acompanhar também a história da Lívia, a irmã da Nicole, que é uma menina que estuda uma medicina forense lá e tal. Ela faz um curso tipo de um CSI, de uma médica CSI, porque ela tem na mente que um dia o corpo da irmã dela vai aparecer, vai surgir, e ela, investigando o corpo da irmã, ela vai conseguir solucionar o mistério, vai conseguir resolver aquele mistério. Só que o tempo vai passando e o corpo da Nicole, nada de aparecer, nenhuma pista. Um dia aparece o corpo de um homem, de um possível suicida, porque tem uma ponte lá que as pessoas se jogam para se matar e tal. Então aparece o corpo desse homem que teria se jogado da ponte e teria se suicidado. Quando a Lívia faz os exames lá forenses do corpo, ela percebe que aquele homem não se matou e que aquele corpo já estava morto. O corpo já estava morto, né? Que aquela pessoa já estava morta há muito tempo. Ela não teria se matado recentemente. Ninguém sabe quem é aquele homem. O caso vai parar nos jornais. E um dia a Lívia recebe uma ligação de uma amiga da Nicole que faz uma revelação impressionante. A menina diz o seguinte, que reconheceu o corpo, que a Lívia tinha feito a autópsia, e que aquele homem era, na verdade, o namorado da Nicole, e que eles estavam juntos na época em que a Nicole desapareceu. A Lívia então decide investigar por conta própria o que teria acontecido com a irmã, e durante essa investigação ela vai descobrindo alguns segredos bizarros a respeito da sua irmã Nicole. Inclusive que a Nicole fazia parte de um grupo de pessoas obcecadas por histórias de desaparecimentos, histórias de sequestro. E que esse grupo tinha inclusive uma espécie de iniciação bem assustadora. Ela vai descobrindo também que a irmã dela não era tudo o que ela pensava. Paralelo a tudo isso, a Megan está tentando entender através de análise o que aconteceu com ela, através até de hipnose e tal, tentando relembrar, resgatar algumas memórias do tempo que ela ficou em cativeiro. E ela acaba se juntando com a Lívia para investigar o caso dela, porque ela quer entender o que aconteceu com ela, e da irmã da Lívia, a Nicole. Então as duas acabam juntando forças para resolver esse mistério. E aí, meus amores, a gente
começa a ter uma trama cheia de reviravoltas, ganchos impressionantes, um monte de pistas falsas, porque o autor vai espalhando um monte de pistas falsas, e um final chocante, babadeiro. Um final, claro, que eu não vou contar pra vocês, que é pra não estragar a experiência de quem vai ler esse livro. Mesmo porque é um thriller policial, então você tem que viver a sua experiência. Então, gente, aqui nesse livro, o autor, o Charlie Donner, ele mantém o seu estilo de narrativa, que é uma narrativa bem ágil. Você não percebe que você está lendo um livro dessa grossura, né? Porque a história acontece de forma muito rápida. É bem o estilo dele mesmo. A trama é muito bem construída e ela segue em duas linhas temporais. A gente tem o presente, onde está acontecendo a investigação, e ao mesmo tempo temos o passado, que a gente vai entendendo o que aconteceu até a noite do sequestro. E enquanto a gente acompanha a história das duas meninas lá no passado, até a noite do sequestro, é que você vai desconstruindo a imagem da Nicole. Você vai percebendo que Nicole não era boa bisca, ela era aquela adolescente bem chata. Inclusive, ela e Megan não eram amigas, muito pelo contrário, elas eram inimigas declaradas, elas se odiavam, o que deixa a coisa mais complicada ainda. Por que a Megan está ajudando a investigar o caso de uma menina que ela odiava? Será por quê? Uma coisa que eu acho incrível no Charlie Donner é que ele, embora seja um thriller policial, ele tem uma capacidade enorme de focar nas personagens. Então as personagens, elas estão no primeiro plano. O caso, o mistério a ser resolvido, que é bem estilo Criminal Minds, ele fica ali no segundo plano. Não que ele não seja importante, mas ele consegue trazer as personagens como sendo a coisa mais importante, que causa na gente um certo impacto, né? Porque você sabe que são vítimas, e isso deixa a gente mais angustiado. Pelo menos eu acho isso. Eu achei esse livro dele bem melhor do que o primeiro, tá? Eu acho que evoluiu bastante. Nesse aqui, eu fiquei mais surpreso, né? Eu fui surpreendido porque eu jamais imaginava que o assassino fosse aquela pessoa. Nesse, eu catei quem era o sequestrador bem antes do final, assim, com mais facilidade, digamos assim. Inclusive, numa hora eu pensava assim, essa pessoa. Depois, falei, não pode ser essa pessoa, porque não tem condições. Aí a história anda mais um pouquinho e fala, não, tem que ser essa pessoa. E era a pessoa que eu estava imaginando. Então, embora eu tenha desvendado o mistério com mais facilidade, eu gostei mais do Deixada para Trás do que da Garota do Lago. Se você é uma pessoa que ama thriller policial, que gosta de histórias de investigação, que histórias macabras, super recomendo. Deixada para Trás, Charlie Donner, publicado pela Faro Editorial, aqui no Brasil. Então é isso, pessoas, essa foi a resenha da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o nosso vídeo, porque isso é muito importante, dá uma força legal. Compartilha com seus amigos, com outras pessoas que também gostam de literatura e que gostam de romance policial, porque aí mais pessoas ficam sabendo da nossa existência. Se inscreva aqui, porque a gente precisa de números também. E batemos, 3 mil pessoas inscritas. Olha que massa. E eu espero vocês na próxima semana, tá certo? Tchau, fui!